Olá, eu sou a Amanda do M Livros e esse é o meu canal no YouTube e o vídeo mais pedido da face da Terra, que é o tour da minha estante. Sendo bem honesta, eu relutei muito em gravar esse vídeo, porque eu me conheço, entendeu? Eu sei que quando eu começo a falar, eu não paro mais. Eu sei que quando eu era criança, eu bebi água de chuva na casca de ovo, eu engoli uma vitrola, engoli um rádio também. Então eu começo a falar dos livros e eu não paro. Todo livro que eu tenho ali pra mostrar, eu quero fazer um pequeno comentário, e aí isso resulta num vídeo gigantesco. A intenção é fazer um pouquinho mais rápido. Então tem livros aqui que eu não vou me estender, eu vou mostrar o nome do autor, vou mostrar o nome do livro e vamos pro próximo. A intenção é reduzir o vídeo, mas eu sei que potencialmente será o maior vídeo desse perfil. Então, sem mais delongas, vamos pro tour da estante, o filme. Deixa eu tentar explicar pra vocês a configuração geral da estante. Muita gente me pergunta onde que eu comprei a estante, e essa foi uma estante que eu mandei fazer. Eu conversei com um marceneiro aqui no Rio de Janeiro, perto de onde eu moro, e ele me passou ali um orçamento que na época foi algo em torno de R$ 3.500. Eu trabalhava em um lugar, saí de lá, peguei minha rescisão e mandei fazer a estante e fui feliz. No início tinha muito espaço vazio e aí com a criação de conteúdo a estante foi lotando. Ela se divide então em duas grandes estantes, né? Ali no meio, não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma separação para dar suporte para as prateleiras. E dentro das prateleiras tem uma placa fina de metal que o cara jurou de pé junto, que faria com que a estante não envergasse com o tempo. Dito isso, eu sinto que ela está envergando, principalmente essas prateleiras aqui. Então, atualmente, a estante já está, como vocês podem ver, muito lotada. Eu não quis botar prateleira até o chão, então nessa parte de baixo aqui da estante, dos dois lados, são gavetões. Nesse de cá eu guardo mochilas, eu tenho muitas. Nesse de cá eu guardo casacos. E naqueles dois ali eu guardo as coisas dos cachorros e dos ratos. Então, aqui embaixo nós temos uma prateleira que é inteira da Galera Record e ali no cantinho da Verus. Pra cá, nós temos todo o Record também. Aqui no canto, alguns livros da Companhia das Letras, da Seguinte. Mais pra cá, pro meio, tem a prateleira dos intrínsecos, que eu acho que é a prateleira mais bonita da estante. Eu amo esse arco-íris, eu acho a coisa mais linda. O meu kit gay e os Stitches. Os da frente são mais bonitinhos, os de trás que vocês não conseguem ver são os Stitches de Chernobyl. Essa prateleira aqui é inteira da Intrínseca, essa prateleira aqui é inteira da Intrínseca e essa aqui praticamente também é inteira da Intrínseca. De longe é a editora que eu mais gosto, que eu tenho mais livros que eu me identifico, é a editora que eu mais li livros também e é minha parceira desde 2023, então eu recebo muito livro da Intrínseca. Aqui nós temos os livros mais baixinhos da Intrínseca, Cafés e Lendas inclusive, e aqui os livros maiores, e ali pro lado, Livros e Ossos, que eu só botei na estante para fazer o tour, porque na verdade eu ainda não li. Ali no cantinho tem alguns outros livros da Companhia das Letras e da Seguinte, e aqui os livros da editora Melhoramentos. E aí, finalizando esse lado de cada estante, nós temos uma prateleira de livros bem aleatórios, são editoras que eu não tenho tantos livros assim, então é uma prateleira meio que de livros de fantasia de editoras aleatórias. E aqui pra cima é a prateleira da Segunda Guerra Mundial, aqui pro lado são os livros da Rocco, que é uma editora que eu não tenho tantos livros assim, e aqui nós temos livros de suspense, Agatha Christie e Sidney Sheldon. Agora, pro lado de cá, nós temos uma prateleira da bagunça, e isso é porque, na verdade, eu apoio muito o pé ali enquanto eu tô usando o notebook do lado de cá. Tem dois notebooks, porque esse é o meu notebook antigo, que não funciona mais, e o meu notebook atual. Aqui, neste cantinho, nós temos livros que eu acabei de receber, então são provavelmente as minhas próximas leituras, livros que eu tenho que gravar conteúdo de parceria ou de publicidade. Onde eu organizo as coisas que eu preciso fazer, esse quadrinho que me salva muito. O quadro dos brincos, que vocês gostam tanto de ver, uma prateleira só de livros da Dark Side e aqui no canto, editoras que eu não tenho tantos livros assim. Essa prateleira aqui é a prateleira da Planeta de Livros, com todos os selos da Planeta, Essência, Outro Planeta, Planeta Minotauro. Nós temos os livros da Globo, com os selos da Alt, da Biblioteca Azul e depois Globo Livros. Aqui nós temos uma prateleira que já começa a ficar bagunçada e daqui pra cima é uma zona que só. Então aqui nós temos Princípios, que eu tenho muitos livros, algumas editoras aleatórias, Global, Nasci e alguns livros da Bertrand, acho que tem também um pouquinho da Morro Branco e da Plataforma 21. E aí, finalizando a estante, vem duas prateleiras de completa bagunça. Editoras que eu não tenho tanto livro assim, mais uma vez, e livros que não teriam espaço em lugar nenhum. São livros que eu comprei no Sebo muito tempo atrás, livros da coleção Vagalume, livros da faculdade de quando eu fiz a minha pesquisa para o meu TCC. Então, são prateleiras bem zoneadas. Sem mais enrolação, vamos começar o tour, porque o vídeo já está enorme e eu nem comecei a mostrar
puxar os livros da estante ainda. Começando na parte mais baixa da estante do lado de cá, tem os livros da Record, são 2 prateleiras da Record, né? Mas aqui começam os livros do selo de romance da Record, que é a Verus. Esse livro aqui fora do lugar, porque não tinha espaço pra botar. Roteiro do Amor, da Rai Tavares. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Gwen e Art não estão apaixonados. A Pequena Livraria dos Corações Solitários, que, se eu não me engano, eu comprei na Avon. Loucos por Livros, da Emily Henry. Sem Rótulos, um dos meus livros mais odiados de 2024. Não Somos Melhores Amigas, um romance nacional muito bom. 3 Desejos e uma Maldição. Sapatilhas de Gelo, da Babi. Um querido que eu comprei por R$15 na Bienal do Livro, Enquanto Houver Limoeiros, e me prometeram ser um livro muito triste. Nossa Grande Chance, do Felipe Cabral. Vocês podem reparar que alguns livros têm uma bolinha aqui em cima. É um adesivo de bolinha que eu comprei, se eu não me engano, na Shein, mas tem na Amazon também, eu vou deixar o link pra vocês depois. E eu marco os livros que eu ainda não li. Todos os livros que tem bolinha, de fato, eu ainda não li. Mas nem todo livro que eu ainda não li tem bolinha, porque as bolinhas acabaram e eu preciso comprar mais. Nós temos esse box de Castelo Animado, que é muito bonito. Nele nós temos o Castelo Animado, a Casa dos Muitos Caminhos e o Castelo no Ar. Aqui nós temos um poro muito encardido, porque é difícil demais de limpar o pelinho dele. Eu ganhei de presente de aniversário e toda vez que eu mexo, ele começa a descamar e soltar 1 milhão de pelos. Nós temos todos os livros lançados até então nessas capas mais antigas de Acotar, que são, inclusive, na minha opinião, as capas mais bonitas. Não sei o que eu vou fazer quando lançar o 6º livro, por enquanto eu vou só sofrer em silêncio. Então nós temos Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria, Corte de Asas e Ruína, Corte de Chamas Prateadas e finaliza com Corte de Gelo e Estrelas. Agora um pouquinho mais pro lado, ainda na Sarah J. Maas, tem 2 livros dessa série de Cidade da Lua Crescente. Eu não comprei o 3º ainda e, como vocês podem ver, eu ainda não li nem esses 2. Nós temos Casa de Terra e Sangue e o que tem a capa, na minha opinião, mais bonita, Casa de Céu e Sopro. Como não existe uma forma perfeita de arrumar a estante, com toda certeza por cor não é, né? Mas pra mim faz muito sentido arrumar por autor e por editora. Então bota as editoras juntos e os autores juntos. Só que a Holy Black tem livro lançado por tudo quanto é lugar. E como eles também têm tamanhos diferentes, aqui nós temos só os lançados pela Record. Mas vocês vão ver outros livros da autora mais pra lá, bem no final do tour. O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada. Nós temos a duologia que se passa alguns anos depois, 8 anos depois, algo do tipo, que começa com O Herdeiro Roubado e depois vem O Trono do Prisioneiro, O Canto Mais Escuro da Floresta, O Trono de Jasmim e A Espada de Oleandro. Aqui pro lado nós temos O Amor Não É Óbvio, nessa capa nova, que é muito bonita, e a continuação, Coisas Óbvias sobre o Amor. Um livro que eu comprei no Esquenta da Prime Day 1 ano atrás e tô louca pra ler. Os Garotos do Cemitério, se eu não me engano, eu paguei R$9. Inclusive, caso você não saiba, nós criamos um grupo de promoções lá no Instagram. Então vocês podem dar uma olhada no perfil lá e participar do grupo, que vira e mexe eu mando umas promoções muito boas por lá. A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. A duologia Veneno, que começa com uma magia destilada em veneno, e aí depois vem um veneno doce e sombrio. A Linguagem dos Dragões. 5 lâminas partidas, que tem essa jacket muito bonita, mas sem a jacket é assim. Eu ainda não li, mas tá sem bolinha, porque eu não tenho mais bolinha pra botar e preciso comprar. Temos Sal e Açúcar. A Maldição de Prata. Lições sobre Afogamento. Todo mundo diz que esse livro é muito bom, quero muito pegar pra ler. A Bruxa de Near, que é o meu único livro da Schwab, inclusive. O Segredo das Larvas, que é o meu único livro do Stefano Volpi. Eu acho isso um absurdo. Expresso Fantasma, do Thiago Valente. A trilogia de Mara Dyer, que eu comprei toda no sebo e eu paguei, se eu não me engano, R$15 em cada livro. A Desconstrução de Mara Dyer. A Evolução de Mara Dyer. E, por último, A Vingança de Mara Dyer. O Ódio que Você Semeia. 13 da FML Pepper, tem outros livros da Pepper do lado de lá da estante que foram lançados pela Planeta, esse aqui foi pela Record. A Maldição do Mar, que eu acho essa capa belíssima, um dos livros mais bonitos aqui da estante, na minha opinião. Viralizou, e aí do mesmo autor nós temos Maldito Ex e Querido Ex. Também tem 7 Bruxas e um Gato Temporário, da Índigo, e eu acho esse livro incrível. E aí finalizando a prateleira tem esse box de Game of Thrones, que não foi lançado pela Record, mas esse aqui foi o espaço que eu consegui achar pra enfiar o livro. Eu não vou conseguir tirar os livros do box, porque como vocês podem ver, é bem apertadinho. Então pra botar de volta é um parto. A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Feixinho dos Corvos e A Dança dos Dragões. Esse box estava de graça lá na faculdade, tinha um cara dando e aí meu namorado pegou pra mim, então cá está o querido. 5 livros aleatórios que estão aqui em cima. São livros que eu tenho que resenhar e aí geralmente eu deixo aqui bem no meio do caminho, que é pra ficar olhando, ficar incomodado e gravar logo. Nós temos A Loja de Carta de Seu,
E nós temos Quero Continuar Vivendo Depois da Morte. E aí nós temos alguns recebidos muito aleatórios, que são Bobbie Goods. Eu recebi da Record esse aqui, Super Conf Dias Aconchegantes e Super Conf Melhores Amigas. E esse aqui, se eu não me engano, foi da Ciranda Cultural. Nós temos o livro 4 e o livro 3 da série do churrasco. Eu não caí nesse esquema de pirâmide ainda, então por isso eu não tenho nem o livro 1, nem o livro 2, nem todos os outros. Mas um belo dia, tinha uma caixinha aqui em casa e a Record simplesmente tinha me enviado o livro 3 e o livro 4. A Coroa de Ossos Dourados e tenho também A Guerra das Duas Rainhas. Um livro que eu quero muito ler, tá na meta desse ano. Uma Vida Pequena, já estou prontíssima para ser traumatizada por esse livro. Achei um livro caído ali atrás, aparentemente ele estava aqui em cima e acabou tombando, que é Confissões do Bicho-Papão, uma autobiografia. Nós temos essa trilogia antiguíssima de Amada Mortal. Eu gosto muito dessa trilogia, tá? Li acho que em 2012, 2013 e não aceito que falem mal. Começa com Amada Imortal, depois Cair das Trevas e aí, por último, Inimigo Sombrio. Outra série que eu gosto, mas essa aqui, diferente da primeira, eu aceito sim que falem mal, porque eu tenho ciência que é ruim, eu gosto mesmo assim. Fallen, Tormenta, Paixão, Êxtase e aí, por último, Apaixonados. Chegamos no momento em que eu tenho que apresentar um negócio muito legal pra vocês, que é o Projeto Mais Leitura. Eu, sinceramente, não sei se existe em outros lugares, mas existe aqui no Rio de Janeiro. E tinha um no Poupatempo, do Shopping de Bangu, se eu não me engano, que é um projeto que vende livros a preço de custo. Esse aqui até tá caro, inclusive. Os livros eram de 2 a 5 reais na época que eu comprava livro lá. E sim, são todos livros muito duvidosos. Você não vai encontrar nada bem conhecido por lá. Tem muito livro da Rocco e muito livro da Record. Esse aqui foi um dos mais caros que eu comprei. Eu paguei 5 reais e eu ainda não li. Na época você podia comprar 10 livros e ganhava o 11º de graça. Então, às vezes, você ia lá com 40 reais e você fazia festa. Eu tenho muitos livros na estante que são desse projeto. A maior parte da minha estante, ela é de sebo e desse projeto, modelo de verão. Também comprado em sebo, tem até aqui atrás um selo de troca da Saraiva, que a pessoa aparentemente trocou e depois levou pro sebo. E eu comprei lá O Casal que Mora ao Lado. Tudo é Rio, da Carla Madeira. Um Encontro com Holly. Vergonha. Esse aqui eu ainda não li. E eu comprei ele bem baratinho no Leitura, porque tava com um rasguinho em cima. Zumbis versus Unicórnios. A Frida McFadden, eu só tenho um único livro, que é Nunca Minta. Aquele projeto de livros baratos com adesivos que não saem nem por reza braba. Nós temos Cadernos de Infância. Métrica. Depois tem Pausa, e aí, por último, Essa Garota. Ainda da Colleen Hoover, eu tenho essa edição que eu também comprei no sebo de É Assim Que Acaba. Daquele mesmo projeto duvidoso, como vocês podem ver, eu tenho O Livro da Minha Mãe, esse custou 5 reais, e Jack Maggles, que custou 3. Agora, contrastando com esses livros mais baratinhos, nós temos a edição de luxo de Wind River, que eu comprei na Bienal do Livro num momento de surto com o Breno e com a Isa Jabim. E pra finalizar, a Record tem esse box belíssimo de Trono de Vidro que eu sempre quis ler, sempre quis comprar, não tinha dinheiro. E aí na Bienal do Livro eu fiz a loucura de ser feliz e comprei. Tá na ordem que veio no box, mas eu não sei se essa é a ordem correta de leitura, porque eu sei que o pessoal tem uma discussão sobre isso. Então se você tiver uma sugestão da ordem de ler Trono de Vidro, por favor, deixe nos comentários. A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, Herdeira do Fogo, Rainha das Sombras, Império de Tempestades, Torre do Alvorecer, e aí, pra finalizar, aparentemente tem um tijolo publicado que é Reino de Cinzas. Aqui acabam os livros da Record, e aí temos esse boxzinho bem pequeno que eu era louca pra comprar de Senhor dos Anéis. Nós temos O Hobbit, A Sociedade do Anel, As Duas Torres, e aí, por último, O Retorno do Rei. Agora, com os livros da Companhia das Letras e seguintes, tudo misturado, porque eu tentei organizar por tamanho e por autor, e aí ficou essa zona aqui. A Metamorfose, Aos 17 Anos, Mentirosos, A Gente Se Vê na Parada, um livro que eu comprei só pelo título, Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios. O primeiro livro, aquele que não deve ser nomeado, Jantar Secreto, Uma Família Feliz e A Mágica Mortal. Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, eu não tenho o segundo livro. Cartas de Amor aos Mortos, provando que o final dessa prateleira é realmente uma zona e não tem qualquer critério de arrumação que não seja a editora, nós temos o livro do Jô Soares, O Xangô de Baker Street. Alta Fidelidade, Cadê Você, Bernadette? Sessão de Meia-Noite com Heine Delilah. Encruzilhada, que eu comprei num sebo da Shopee por 5 ou 10 reais, se eu não me engano, foi bem baratinho. Uma Coisa Absolutamente Fantástica, do Hank Green. Agora vem alguns livros da Rainbow Royal, mas tem outros lá pra cima, porque são selos ou editoras diferentes e eu não tinha tanto espaço assim no lado de cá.
Nós temos Carry On na capa antiga, super feia. Filho Rebelde. E aí, Venha o que Vier. Ligações. Gosto muito desse livro, inclusive. Vermelho, Branco e Sangue Azul, que está desbotando absurdamente. E da mesma autora, nós temos Última Parada. Fica Entre Nós, que eu comprei, sendo bem honesta, única e exclusivamente pela capa. Mar Me Levou a Você e Enquanto Eu Não Te Encontro. Outro livro que eu comprei no sebo barato foi Dias de Despedida e Por Lugares Incríveis. Ele veio até bem desbotado também. Romance Real e Conectadas. E Cruzeiro do Amor, do Vinícius Grossos, que também tem um outro livro na parte de lá da estante, porque foi lançado por outra editora. Chegamos agora na prateleira que é, na minha opinião, a mais bonita da estante, porque monta esse arco-íris muito legal. São os livros da coleção dos Intrínsecos. E aí, como vocês sempre me perguntam como funciona, eu vou aproveitar para explicar rapidinho. Os Intrínsecos foi uma coleção lançada pela editora Intrínseca e, se eu não me engano, são 48 livros no total. Era uma coleção por assinatura, então você pagava ali um valor mensal e recebia uma edição de livros que eram lançamentos da editora nessa edição de capa dura. Então não é uma série específica, não conta tudo a mesma história, são livros aleatórios, de gêneros aleatórios, tem suspense, tem romance, tem de tudo. E aí funcionou, se eu não me engano, até 2022, de 2018 até 2022, algo do tipo. Eu sei que foram 4 anos lançando livros. Mas depois de algum tempo, quando a coleção já tinha acabado, né, já tinha terminado de lançar, já tinha bastante tempo, a Intrínseca anunciou que ainda tinham algumas caixas em estoque e que eles iriam começar a botar para vender tanto no Mercado Livre quanto na Amazon. E foi quando eu comecei a colecionar no ano passado. Eu comprei algo em torno de umas 15 caixas fechadas e aí vinham com uns brindes dentro, que eram incríveis também. Alguns brindes eram livros, outros brindes eram alguns mimos. Tem até aqui na estante alguns, vou mostrando conforme for aparecendo. E todos os outros eu comprei no sebo. Alguns livros, como é essa edição aqui, que é a primeira edição, eu já vi gente vendendo até por R$1.000, mas eu não paguei nada parecido com isso em nenhuma edição. Eu comprei todos por sebos ou, sei lá, grupos de promoção no Facebook. Então, o mais caro que eu paguei numa edição de Intrínsecos foi, se eu não me engano, R$50. Então, começando aqui com Ford, é uma edição de capa dura e não tem nada demais. Se eu não me engano, no início não tinha nada aqui na contracapa, mas conforme as edições dos anos foram passando, as edições foram ficando mais elaboradas. O que aconteceu com N, Pachinko, Daqui pra Baixo e A Última Festa, A Dança da Água, Os Abismos, As Outras Pessoas, O Enigma do Quarto 622, Hamlet, Confiança, 9 Desconhecidos, A História de Shug Ben, O Livro de Líbero, A Camareira, A Lista de Convidados, Rede de Sussurros, Construtor de Pontes, Na Estrada com o Ex, Ponti, A Segunda Vida de Missy, Metade Perdida, a edição de número 1, que está um pouquinho danificada, O Desaparecimento de Stephanie Meyer, que eu comprei na Bienal do Livro, no stand da Promolivros. Ele tinha sido pisado, chutado, estava todo prejudicado. Mas foi, se eu não me engano, R$16,60, algo do tipo. Absurdo. A única edição que desbotou absurdamente, já veio meio desbotada pra casa e com o tempo foi desbotando ainda mais, então ele mudou de laranja pra amarelo, que é a última coisa que ele me falou. Já adianto a pergunta, essa parte da estante simplesmente não pega sol, tá? Nunca. A Estrada Lincoln, O Palácio de Papel, Recursão, Um Lugar Bem Longe Daqui, Uma Dor Tão Doce, tem o Clube do Crime das Quintas-Feiras, que é uma das únicas edições que tem um desenhozinho na capa, e eu não sei sinceramente o porquê. O Caso da Mansão de Bohème e A Casa Holandesa, As Vitoriosas, A Última Garota Negra, Água Fresca para as Flores, A Família Mandible, Pátria, Território Lovecraft, O Homem que Morreu 2 Vezes, também tem o desenho na capa, Os Prós e Contras de Nunca Esquecer, Nossa Parte da Noite, Adultos, Um Caminho para a Liberdade e A Influencer, A Vida Mentirosa dos Adultos e Susan Não Quer Saber do Amor, que, se não me engano, foi o primeiro livro que eu comprei da coleção. Os Segredos que Guardamos, o último livro que tem um desenhozinho na capa, que é O Passeador de Livros. E finalizando, o último livro da coleção dos Intrínsecos, que é A Troca. E aqui nesse cantinho da estante nós temos alguns dos Stitches, os bonitinhos ficam na frente e os de Chernobyl ficam mais para trás. E finalizando a estante tem o livro que vocês tanto me cobram para entender o que tem aqui, que é o Kit Gay. E na verdade é um livro de atividades, então não tem realmente uma história, são só algumas coisinhas engraçadas. Então não tem como eu fazer realmente uma resenha do Kit Gay, mas cá está. Partindo agora para a segunda prateleira da Intrínseca, que é a prateleira de livros um pouco menores e também é a prateleira dos meus livros favoritos da Intrínseca. Ela é, do início ao fim, realmente só livros da Intrínseca. E olha só quem está aqui, o lindo, maravilhoso, idolatrado Cafés e Lendas. Então vamos começar aqui por esse cantinho.
Se vocês repararem, a maior parte dos livros não tem bolinha em cima, só esses dois. Se eu não me engano, nessa prateleira, são só esses dois mesmo. Eu li todos os livros dessa prateleira. E vocês vão ver aqui, inclusive, os livros que eu mais mostro. Esse é O Mar, Os Maridos, da Amanda Gorman. Tem esse pequeno poema, que é O Monte que Escalamos, e tem também Seremos Chamados pelo que Levamos, Cidade da Penumbra, Um Dia, e tem também Extraordinário, Dinastia Americana, Uma Casa no Fundo de um Lago. O mesmo autor de Coraline tem O Oceano no Fim do Caminho. Eu não sou muito de ler biografias, mas tem duas aqui na estante. A Casa dos Significados Ocultos, que é a biografia do RuPaul, e Page Boy, que é a biografia do Elliot Page. Nós temos Os Dois Morrem no Final e O Primeiro a Morrer no Final. O terceiro livro eu também tenho, que é O Sobrevivente Quer Morrer no Final, mas está do lado de lá, na parte dos livros recebidos recentemente. Match Perfeito, Um Traço Até Você, da Olivia Pilar, Mika na Vida Real, e um livro que vocês amam odiar, que é Táticas do Amor, mas eu gosto bastante. A trilogia do verão, que eu quero muito, inclusive, ver a série, O Verão que Mudou Minha Vida, Sem Você Não é Verão e Sempre Teremos o Verão. Morando com um Vampiro e Namorando com um Vampiro. Da Jenna Evans, aqui na estante tem bastante coisa, então temos Amor e Gelato, Amor e Sorte e também Amor e Azeitonas. E aí o que eu mais gosto dela, que é Feitiço para Coisas Perdidas. Amor em Roma, O Jogo dos Desejos. Aquela série de Dream Harbor, eu tenho Café, Amor e Especiarias e Uma Livraria com Aroma de Canela. Mas aparentemente vai lançar mais 2 livros dessa série aqui ainda esse ano e com toda certeza eu vou pegar pra ler. Inclusive, acho legal mencionar, já que estamos fazendo um tour completo, que tem um espaço esquisito ali, né, atrás da prateleira. E isso é porque a minha parede é torta. Ela é completamente torta. E aí, quando o cara veio instalar a estante, ele quase teve um parto. E aí, tiveram que fazer algumas adaptações. Então, tem aquele canto ali que é bem torto. Um livro que eu gosto muito, mas que tem uma capa horrorosa, com um papel esquisito, e por isso é imundo e não dá pra limpar, Contato de Emergência. Nós temos o querido Cafés e Lendas e a continuação, que é Livros e Ossos, está ali em cima. Nós temos Marketing do Amor, do Renato Rito, Estrela nas Sombras. Um livro que eu criei muita expectativa é Girls Like Girls, da Hayley Kiyoko, mas não achei tão legal assim. Com Amor, Simon. Os 27 Crushes de Molly. Lia Fora de Sintonia. Com Amor, Creekwood. Eu também tenho todos os livros lançados pela Intrínseca da Lynn Painter. Aqui tem 5 e o novo livro dela tá ali pro lado porque eu ainda não li. Apostando no Amor, Melhor do que nos Filmes, Não é como nos filmes, 1000 vezes Amor e, por último, o meu favorito dela, que é Amor por Engano. Nós temos um romance de Fórmula 1, que é Um Amor Sem Freio, 2 livros da Tessa Bailey. Eu peguei o primeiro pra ler, concluí que eu não gostei tanto assim, peguei o segundo pra ler e aí concluí realmente que a minha questão é com a escrita da autora, então talvez eu não pretenda ler mais nada dela, só esses 2 mesmo. Nós temos Aconteceu Naquele Verão e Fisgados pelo Amor. Do nada, um suspense aleatório jogado aqui pelo meio, Casas Estranhas. Nós temos A Incrível Lavanderia dos Corações, Kim Jong-un, nascido em 1982, e Os Gatos do Café da Lua Cheia. E se eu não me engano, aqui do lado ficava Bem-vindos à Livraria Ryunondong, que eu emprestei para um amigo e ainda não me devolveu. Lion, se você estiver assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, traz meu livro de volta. Aqui pro lado tem Viúva de Ferro, que eu estou até hoje esperando a continuação. Coraline, também do Neil Gaiman. Tem outros livros do Neil Gaiman mais pra cima da estante, porque foram lançados por outra editora, mas aqui da Intrínseca tem esse e o outro que eu já mostrei. Aí vem os 5 livros dessa série de Percy Jackson, e eu decidi cair nesse esquema de pirâmide só até aqui. Eu não sei se eu vou ler o resto das coisas que se passam no mesmo universo, mas os 5 de Percy Jackson eu li. O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto, que tá faltando um pedaço. Todos os livros dessa série do Percy Jackson eu comprei no sebo, então temos essa situação aqui na capa. E o que deveria ser O Último Olimpiano. E aí, finalizando a Intrínseca, tem na verdade 2 livros que não são da Intrínseca, mas é porque eu tentei deixar os livros do John Green todos juntos. E aí acontece que tem esses 2 livros aqui. E temos também um pequeno da Baphomet, eu acho, que eu ganhei de crochê de uma amiga. Então, do John Green, nós temos Quem é Você, Alaska, que é o meu favorito, O Teorema de Catarine, Tartarugas Até Lá Embaixo, Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, que é mais legal do que parece, A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel, Deixe a Neve Cair, e por último, Will and Will, que é o único que eu acho que eu não conheço uma única unidade de pessoa que goste de fato desse livro. Eu sei que hoje em dia existe todo um rolê do pessoal achar os livros do John Green muito ruins, mas sinceramente é um autor que pra mim foi muito importante, marcou muito meu início
da vida como leitora. E eu gosto muito dos livros dele até hoje, inclusive. Se ele decidir lançar mais alguma coisa, com toda certeza eu lerei. Vou aproveitar para mostrar, inclusive, aqui a minha série de crachás. Tem alguns crachás da Intrínseca, do time de 2023, 2024 e 2025. E tem também o crachá da minha vida, que é o crachá da Bienal do Livro 2025, quando eu fui como influenciadora oficial. E ele tem várias coisinhas assim e eu deixo aqui porque eu acho muito bonitinho. E tem, inclusive, o patinho, que foi sucesso na Bienal do Livro. Começando a quarta prateleira, que é a última prateleira ainda da Intrínseca, tem essa bandeirinha LGBT que alguma editora me deu. Eu não lembro qual foi. E aí eu pendurei aqui nesse cantinho. Começando com essa edição de capa dura de Em Águas Profundas, que veio de brinde em algum dos livros que eu comprei da edição dos Intrínsecos. E aí a mesma pessoa que escreveu aquele ali também escreveu esse aqui. Eu não tenho certeza se é uma série completa, eu não sei quantos livros são, eu não sei como é que eu vou fazer pra comprar os outros e entender como é que funciona esse aqui. Aquele ali eu ganhei nos Intrínsecos, esse aqui eu ganhei em algum outro lugar, mas eu vejo que tá sempre muito barato na Amazon. Em algum momento no futuro eu vou pegar pra entender o que é isso aqui e aí eu volto pra falar pra vocês. A Menina que Roubava Livros, esse aqui eu ainda não li. O Substituto, que eu também comprei no sebo e também ainda não li. A Forma d'Água, do Guilherme Del Toro. A Sociedade de Atlas. O Paradoxo de Atlas. E aí, por último, o Complexo de Atlas. Nós temos Mindhunter, precisamos falar sobre o Kevin. Bling Ring, o livro mais vendido em qualquer sebo do Rio de Janeiro. Tem pelo menos uns 10 ou 15 desse aqui parados. Bird Box, que tá com a jacket do filme. O Segredo de Jasper Jones. Terra Faminta, Perdão, Leonardo Peacock, que eu comprei também no sebo, inclusive tá com um negocinho aqui que eu não consigo tirar até hoje, mas eu paguei R$15. Foi Aqui Quem Fala é Albert Einstein. Estação 11. E um livro mais de curiosidades, mas que eu gosto bastante, é Medicina dos Horrores, que também é de capa dura. Tem essa série aqui que começa com lendários e que me juraram de pé junto que era uma trilogia quando eu peguei pra ler, mas hoje em dia eu já sei que aparentemente será uma saga de 5 livros. Eu só tenho os 2 primeiros, que são Lendários e Marcada com Sangue. O Lado Bom da Vida. 2 livros de uma autora que eu gosto muito são Praia de Manhattan e A Visita Cruel do Tempo. Eu tenho 2 livros de contos, um que se passa no verão e um que se passa no inverno, e são Aconteceu Naquele Verão e O Presente do Meu Grande Amor. É uma coletânea de contos de vários autores muito famosos. Um Amor 5 Estrelas, Teto para 2 e Mesa para 1. Agora começam os meus livros da R.F. Kuang. Tem, primeiro, Babel, A Guerra da Papoula, A República do Dragão, Deus em Chamas, e aí, por último, Yellow Face, que veio traduzido como Impostora. Tem O Labirinto do Fauno, O Livro das Fobias e Manias, 99 Obsessões para Entender a Mente Humana, Sussurro, Crescendo, Silêncio e Finale. Depois vem a série de Crepúsculo, que começa, obviamente, com Crepúsculo, Lua Nova nessa capa toda prejudicada, que eu, se eu não me engano, comprei no sebo muito tempo atrás. Eclipse, e aí tá tudo misturado, capa do filme, capa que não é do filme. Realmente eu comprei tudo no sebo, então não tinha muita condição de escolher não, gente. E finalizando, Amanhecer. O Circo da Noite. Da Holly Jackson, eu só tenho os 5 sobreviventes. Aqui mais pro lado nós temos o odioso Massacre da Família Hope. Eu não odeio realmente esse livro, mas eu acho que o final é muito criminoso. Que eu comprei no sebo por belíssimos R$15 e veio cheio de marcação, tem Não Nasci para Agradar. Do Ian, eu tenho 2 livros, A Vida e as Mortes de Severino, o Olho de Dendê, e Cartografia para Caminhos Incertos. Do José Roberto de Castro Neves, nós temos Ozymandias. E aí, como eu falei pra vocês, Livros e Ossos, que é o livro que se passa antes de Cafés e Lendas, tá aqui em cima só ocupando um espaço por enquanto. Fangirl, e tem também Universos Afins, que é bem curtinho. Eleanor e Park e Anexos. Da Lavínia Rocha tem Entre Três Segredos, que na verdade é o livro 2 de uma série, eu não tenho o primeiro. Os Fantasmas Entre Nós e A Teta Racional. De Livros e Ossos pra cá, já não são mais livros da Intrínseca, são alguns livros de editoras que eu tenho poucos livros, ou alguns livros aleatórios, e aí, por último, são os livros de José Mauro de Vasconcelos. Menino do Pijama Listrado, Revolução dos Bichos e Eu, Minha Crush e Minha Irmã. Blackout também, que eu acabei esquecendo de mostrar. Do José Mauro de Vasconcelos, que é o autor de Meu Pé de Laranja Lima, eu tenho 7 livros e são todos da editora Melhoramentos. O Palácio Japonês, O Veleiro de Cristal e Coração de Vidro, que são 3 livros bem curtinhos. Rosinha Minha Canoa, que é maravilhoso. E aí vem uma coisa muito engraçada, que é sempre uma revelação para as pessoas. Vem a trilogia de Meu Pé de Laranja Lima, que começa com o Meu Pé de Laranja Lima, depois Vamos Aquecer o Sol, e aí, por último, Doidão. Finalizamos a Intrínseca e agora nós vamos partir para 2 prateleiras que são muito difíceis de gravar, porque para gravar essas aqui eu já tô em cima de uma cadeira, lá para cima é um pouquinho mais difícil. Essa prateleira é a prateleira bem aleatória de livros de fantasia ou livros de editoras que eu não tenho tantos livros assim.
E do lado de lá nós temos uma outra versão dessa mesma prateleira, só que ainda mais bagunçada. Aqui no canto tem um box de Sherlock Holmes de capa dura com todas as obras, se eu não me engano, do Conan Doyle, que eu comprei num sebo lá do centro do Rio de Janeiro e paguei R$ 35 no box. O volume 1, o volume 2, o volume 3 e aí, por último, o volume 4. Mas tem esse mini box de Harry Potter que eu comprei no Submarino por R$ 13 muito tempo atrás. É o guia cinematográfico de vários personagens. Então tem do Harry Potter, da Hermione, tem do Ron Weasley e aí, por último, do Alvo Dumbledore. Temos o maior medo de qualquer pessoa que gosta de Harry Potter, se eu não me engano, que é essa edição de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu acho que todo mundo decidiu fingir que esse livro não existe e eu super concordo com isso. 2 livrinhos muito baratos que eu comprei, se eu não me engano, na Lojas Americanas. Tem o Guia do Mundo Mágico do filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam e temos também Harry Potter de A a Z. Aqui tem esse box muito bonitinho de A Biblioteca de Hogwarts, que eu comprei, se eu não me engano, na minha primeira Bienal do livro. Os Contos de Beedle o Bardo, Quadribol através dos séculos e Animais Fantásticos e Onde Habitam. E aí vem as minhas edições da saga original de Harry Potter. Elas são horrorosas, elas estão todas acabadas, foram livros que eu ganhei da biblioteca da escola na época que eu estudava, ou livros que eu comprei no sebo. Como eu falei pra vocês, a maior parte da minha estante, pelo menos no início da minha vida como leitora, foi toda de sebo, então os livros estão em edições péssimas, mas eu tenho um carinho muito grande por eles. Harry Potter e a Pedra Filosofal é o único que é mais novinho, porque eu ganhei muitos anos depois de presente do meu namorado. Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, Harry Potter e o Enigma do Príncipe e, por último, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Outro livro que eu comprei no sebo, eu tenho essa edição de Wicked, mas eu ainda não li. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, Cidades dos Sonhos, o livro mais duvidoso de toda a minha estante, foi comprado naquele projeto Mais Leitura. Eu já li e é meio criminoso, assim. Esqueci de falar o nome. Se chama Arabesco. Aqui nós temos essa série de Asylum, que eu comprei toda na Bienal, naquele stand da Promo Livros, mas eu acho que umas 3 bienais atrás. E foram todos muito baratinhos, mas aparentemente são 7 livros e não 6. Tá faltando um que eu não consigo comprar e por isso eu ainda não peguei a série pra ler. Também não sei a ordem, mas temos Asylum, Catacomb, Sanctum, Scarlet, Artistas dos Ossos e aí, por último, O Diretor, Clube da Luta, A Inconveniente Loja de Conveniência, Meus Dias na Livraria Morisaki, Meu Don Quixote Coreano, amado por muitos e odiado por muitos outros, nós temos A Biblioteca da Meia-Noite, Passador em Fuga. Um livro muito estranho que eu comprei no sebo num dia que eu estava lá já há muito tempo e o moço do sebo queria fechar e ele estava fazendo pressão para eu ir embora logo, mas eu precisava achar mais um livro para entrar na promoção de 3 livros por 10 e eu acabei pegando esse aqui por pressão do moço do sebo e não li até hoje. A Mão do Diabo. Mas supostamente aqui tem a promessa, ó, de que será o próximo Stephen King. Daquele projeto Mais Leitura, que não custou R$ 33 e sim R$ 3, nós temos Como Deus Manda. Noturnos, Tem Alguém Aí? Também daquele projeto Mais Leitura, O Equilibrista do Arame Farpado. Jardim para as Duas, Eu e Esse Meu Coração. Que eu comprei no sebo e aparentemente eu tinha ali uma leve fixação em livros de anjo. Nós temos essa trilogia de Halo. Começa com Halo, depois vem Hades e aí, pra finalizar, Heaven. Eu tenho 2 livros dessa série de Filhos do Éden. Eu ganhei os 2, não comprei nenhum dos 2. Eu não sei quantos livros são, mas com toda certeza são pelo menos 3, já que esse aqui é o livro 1 e esse aqui é o livro 3. No futuro eu resolvo essa situação. Nós temos Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida e Filhos do Éden, Paraíso Perdido. Uma trilogia de fantasia que eu gosto bastante, inclusive tem adaptação pra série, que eu sinto inclusive que só eu ainda não assisti. Começa com A Descoberta das Bruxas, depois vem Sombra da Noite. E aí, por último, o mais bonito, O Livro da Vida. Aí vem essa série de Marcada, que tem, se eu não me engano, 12 livros. Eu comprei todos no sebo, foram todos muito baratos. E ainda bem, porque a série é horrorosa. Realmente eu não gosto, não vai continuar aqui na estante por mais muito tempo. Como estamos sem espaço, ela vai ter que cantar pra subir. Eu sei que começa com Marcada, e tá fora de ordem. Mas vamos lá, tem Marcada. Não vou tirar pra mostrar, porque não tem nada demais na capa. Eu vou só mostrar assim mesmo. Destinada, Escondida, Marcada, Revelada, Traída, Caçada, Indomada, Escolhida, Tentada, Queimada, Despertada. E aí, por último, que foi o único que eu paguei um pouquinho mais caro, acho que eu paguei R$ 20, porque foi o último livro e era mais difícil de achar, Redimida. Nós temos 2 livros soltos que estão aqui porque eu não tenho mais nada da editora, então eles ficam aqui nesse cantinho, que são Morro dos Vivos Vivantes e Antes de Morrer. A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis,
A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos e A Dança dos Dragões. Os próximos livros eu tenho quase certeza que o George R.R. Martin simplesmente nunca mais vai lançar. Eu sempre fui louca pra ler aquela série de Feita de Fumaça e Osso, mas não tinha nessas capas antigas mais pra vender quando eu tive dinheiro pra comprar. E aí eu tenho esses dois aqui só que eu comprei no sebo. Então eu tenho aqui nessa capa horrorosa de tão feia Dias de Sangue e Estrelas e tenho também Sonhos com Deuses e Monstros. E aqui tem um livrinho solto do universo dos livros, que na verdade deveria estar pra lá, agora que eu achei perdido por aqui, que é o livro de O Estranho Mundo do Jack, numa versão ilustrada. E finalizamos a sexta prateleira do lado de cá, agora só falta a última prateleira, que é com toda certeza a mais impossível de gravar. Por favor, gostaria aqui de relembrar que eu estou arriscando a integridade do meu telefone, que está em cima de uma banqueta de cozinha, depois da caixa do notebook, o tripé, no máximo, envergado para cima, apoiado por um único livro. Então, se você puder deixar uma curtidinha nesse vídeo, para que eu tenha dinheiro para comprar outro telefone depois que esse cair, eu vou ficar muito feliz. O Diário de Anne Frank, A História de Olga, Os 7 Últimos Meses de Anne Frank, O Pacto entre Hollywood e o Nazismo, Por Dentro da Gestapo, Depois de Auschwitz, meio perdido aqui no meio temos Rosa de Stalingrado, Eu, Filha de Sobreviventes do Holocausto, O Desaparecimento de Joseph Mengele, Abril em Paris, um grande resumão da Segunda Guerra dividido em 3 volumes, então o primeiro é Os Contornos da Guerra, depois nós temos Um Ano Novo para os Aliados, e aí por último, A Fúria do Eixo Agonizante. E aí, finalizando o assunto, tem o carisma desse cara aqui, o homem que conduziu milhões ao abismo. E aqui começam os meus livros da Rocco, que a grande maioria eu comprei naquele projeto muito duvidoso que eu falei pra vocês. Aqui nós temos Zika Bog, As Água-Vivas Não Sabem de Si, Matilda do Osso, As Vantagens de Ser Invisível, As Casadas de Prospect Park West, As Suas Lembranças São Minhas, O Labirinto da Morte, que custou R$5, Amêndoas, uma das capas mais feias da minha estante, me custou R$3, eu acho que até R$3 tá caro, Maré de Sangue, Um Caso para Miss Maple, O Paraíso dos Porcos, que eu paguei R$5. Noite é o Dia Todo, Na Própria Carne, Enquanto o Universo Não Desmoronar, Emília Ventania em A Sereiazinha e o Monstro do Mar, Caos Calmo, também por R$5. Middlesex, finalizando os livros da Rocco, A Fome de Todos Nós e A Fascinação pelo Pior. Agora começam os meus livros da Rainha do Crime, que são os livros da Agatha Christie, Assassinato no Campo de Golfe, O Adversário Secreto e Não Sobrou Nenhum, a edição com o nome original de E Não Sobrou Nenhum, que é o caso dos 10 negrinhos, O Misterioso Caso de Styles, Portal do Destino, Sócios no Crime, 3 Ratos Cegos e Outros Contos, Os Relógios, O Cavalo Amarelo, Um Pressentimento Funesto, Os Elefantes Não Esquecem, Morte no Nilo, Casa do Penhasco, Morte na Mesopotâmia, Um Corpo na Biblioteca, A Mansão Hollow, Assassinato no Expresso do Oriente, que é o meu favorito dela, Convite para um Homicídio, O Detetive Parker Pyne, Aventura em Bagdá e Assassinato no Beco, O Mistério dos 7 Relógios, Os Trabalhos de Hércules e os Crimes ABC, 13 à Mesa, Hora Zero e O Natal de Poirot, M.O.N., O Assassinato na Casa do Pastor e A Casa Torta, 100 Gramas de Centeio, A Maldição do Espelho e Nêmesis, Os 4 Grandes, Tragédia em 3 Atos, Cartas na Mesa, Poirot Investiga, O Segredo de Tímenes, por último, O Homem do Terno Marrom. E aí também temos um livro que não é realmente da Agatha Christie, que é Os Crimes do Monograma. Ainda na mesma vibe de suspense, começam os meus livros do Sidney Sheldon, Em Busca de um Novo Amanhã, O Plano Perfeito, Juízo Final, Anjo da Escuridão, O Céu Está Caindo, Se Houver Amanhã, O Outro Lado da Meia-Noite, um livro todo prejudicado porque eu emprestei pra alguém no meu ensino médio que me devolveu ele ensopado, A Outra Face, Manhã, Tarde e Noite, A Senhora do Jogo, Um Capricho dos Deuses, A Perseguição, e pra finalizar, uma edição completamente diferente de todas as outras, mas é porque realmente vieram todos do sebo, Nada Dura para Sempre, meu último livro do Sidney Sheldon. Nós finalizamos então essa parte da estante de cá, né, essa primeira estante. Começamos aqui embaixo e fomos até lá em cima. E agora nós vamos começar com o lado de lá. Memórias de um Cabo de Vassoura, A História do Universo para quem tem pressa, A História do Cinema para quem tem pressa, História do Brasil para quem tem pressa, A História do Século XX para quem tem pressa, A História da Ciência para quem tem pressa e, por último, A História do Mundo para quem tem pressa. Clássicos infantis, então tem o 1, o 2 e o 3. Aqui tá dizendo A Princesa e o Sapo, o Chapeuzinho Vermelho e o Burrinho, mas tem mais ou menos uns 15, 14 contos em cada um.
Aqui tem 3 livros dessa série de Maze Runner. Eu não sei exatamente quantos livros são, mas quando eu me interessei de ler, eu comecei a procurar no sebo. E aí, com o sebo, leva bastante tempo pra conseguir completar as coleções, né? Então eu tenho 3 e falta todo o resto. Ordem de Extermínio, A Cura Mortal e Prova de Fogo. Eu dei uma olhada agora e eu percebi que, na verdade, todos os livros dessa estante, dessa prateleira aqui, são de sebo, então eu não vou avisar toda vez, porque todos são, exceto os livros que eu comprei pro meu TCC. Menina de Ouro, A Caça ao Outubro Vermelho, do Tom Clancy, A Invenção, de Hugo Cabret, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, Acima de Qualquer Suspeita, 360 Dias de Sucesso, da Thalita Rebouças, Poliana Moça, ou Poliana Normal, Poliana, O Manual do Novato 101, que é daquela série de Marcada, Entre Razão e o Coração. Como eu disse, essa prateleira é repleta de livros muito esquisitos, então nós temos aqui Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, A Casa Sinistra, A Serra dos Dois Meninos, O Balão Amarelo, O Caso da Borboleta Atíria, Bom Dia para os Defuntos, Senhora, do José de Alencar, Triste Fim de Policarpo Quaresma, O Birajara, Em Carne Viva. E o engraçado é que, embora todos os livros aqui em cima sejam bem antigos, sejam clássicos em edições bem precárias, eu já li todos. Todos eles atacaram a minha rinite em algum momento da minha vida. Temos a edição mais capenga já vista de Capitães da Areia, do Jorge Amado, e pertenceu a pelo menos umas 60 pessoas quando eu comprei no sebo. Tonico e Carniça. E por último, O Rapto do Garoto de Ouro. Ilusões Perdidas, Morte Súbita. Esse aqui eu nunca nem peguei pra ler, sinceramente não sei se vou. Aqui nós temos um box muito baratinho de Hora do Espanto. O Coveiro, Bilhete do Além, O Mistério da Carroça, O Teatro das Bruxas, A Cadeira de Balanço e Beijo Sinistro. Tem Veneno, Poder e Feitiço. O Mundo Explicado por T.S. Spivet. Outras Coisas que Guardei para Mim. A Sociedade dos Meninos Gênios. Book Love para Apaixonados por Livros. A Pérola e Escravizaura. Aparentemente o que é uma seleção de 4 livros. Uma Curva na Estrada, O Quinto Paciente, Quanto Tempo Não Te Vejo e Gelo Negro. Esse livro aqui, cujo título eu nunca me atrevi a pronunciar porque eu realmente não sei. Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende. O Dia da Coruja. O Bigode e a Colônia de Férias. Os Desaparecidos. O Pequeno Príncipe. Por um Triz. Agora nós temos alguns livros que eu comprei para produzir o meu TCC. Educação nas Prisões. Vigiar e Punir, Microfísica do Poder, Educação Escolar na Prisão, O Olhar de Alunos e Professores, No Mundo da Escrita, Uma Perspectiva Psicolinguística, Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho na Sociedade Inclusiva, O Indivíduo Excepcional e, para finalizar, Pedagogia da Solidariedade, também do Paulo Freire. Aqui acabam os meus livros do TCC e começam outros livros muito aleatórios. A Arte da Guerra, Eu Me Chamo Antônio, Segundo Eu Me Chamo Antônio, Ilustre Poesia Eu Me Chamo Antônio, PS Eu Te Amo, Dominus, A Lâmina Curva, Brian Keeper e o Despertar das Sombras, livro 2, Ases nas Alturas, o livro 3, Apostas Mortais, o livro 4, Ases pelo Mundo, o livro 8, Luta de Valetes e o livro 9, Guerra aos Coringas. Era Uma Vez em Hollywood, uma edição muito capenga de Alice no País das Maravilhas e uma ainda mais capenga de Alice no País do Espelho. Pra você que é emocionado, O Curtiço. Eu ganhei uma caixa desses livrinhos muitos anos atrás e eles vieram realmente bem prejudicados já pra mim, mas eu tenho um carinho muito grande por eles, então eles ficam aqui na estante. Temos As Aventuras de Pedro Malassarte, Bambi, que nem a parte de trás do livro tem mais, O Gênio do Crime, O Pequeno Lorde, O Mágico de Oz, e finalmente, finalizando essa prateleira, Uma Vida em Segredo. A imagem agora está levemente amarelada porque eu tive que acender a luz aqui em cima, estava muito difícil de gravar, já começou a anoitecer. Então vamos finalizar essa prateleira e aí provavelmente eu finalizo o resto amanhã. Estilhaça-me, Incendeia-me, Imagina-me, Desafia-me, Restaura-me, Liberta-me, Vigia-me. Estranho Sonhador e A Musa dos Pesadelos. Além da Magia e A Magia do Inverno por R$10 cada um. Nós temos Se o Amanhã Não Chegar. E aí, finalizando a editora, As Extraordinárias Cores do Amanhã. Obviamente está tudo fora de ordem, mas nós temos Belo Desastre, Bela Chama, Belo Casamento, Bela Distração, Bela Redenção, Desastre Eminente, esse aqui não é belo nada, Belo Funeral, Algo Belo e, por último, Belo Sacrifício. Eu tenho Starters e o segundo livro que eu comprei anos depois no sebo, que é Enders. Comprei esse livro aqui, que eu acho que se chama The Blessed, não tenho certeza, porque a letra é horrorosa. Eu comprei naquele projeto Mais Leitura e depois eu descobri que era uma série. E eu nunca achei os outros livros pra comprar, então eu só tenho esse aqui.
A Livraria 24 Horas do Mr. Penumbra, Moby Dick, que eu ainda não li, porque será que estou no clima para ler um livro de 650 páginas sobre um homem obcecado por uma baleia? Querido John, do Nicholas Sparks. Outro livro perdido da Holly Black, A Menina Mais Fria de Cold Town. Imperfeitos, um dos livros mais odiados das bookredes. Em Águas Profundas, que eu acho a capa muito bonitinha. A Garota do Lago, Não Confie em Ninguém. Fantasma da Ópera. Esse aqui foi na Bienal desse ano, Não Quero Ser Como Você. Foi assim que tudo mudou. Um livro muito engraçado, porque eu sou a única pessoa que eu conheço que já ganhou um livro naqueles sorteios do Scooby. E aí eu ganhei esse aqui, que é As Sereias de Titã. Flores para Algernon. Desencontro no Paraíso, da Débora Falcão. Agora começam os meus livros da editora Arqueiro, que começa com A Doceria Mágica da Rua do Anoitecer. A Mulher na Janela, A Maldição do Tigre, O Resgate do Tigre, Viagem do Tigre, O Destino do Tigre e A Promessa do Tigre. A Estrada da Noite, Um Menino em 1 Milhão, Delilah Green Não Está Nem Aí, Água para Elefantes, A Cabana, Origem, Ponto de Impacto, Inferno, Anjos e Demônios, Código da Vinci, Símbolo Perdido, Fortaleza Digital. Travessia, Raízes do Amanhã, Era Uma Vez um Coração Partido, A Balada do Felizes para Nunca, A Maldição do Verdadeiro Amor, Minha Metade Silenciosa, O Último Restaurante de Paris, o primeiro livro da série de Belas Fatais, que é A Rainha do Escândalo, o primeiro livro da série de O Clube dos Cavaleiros, O Duque da Meia-Noite, um livro que teve a participação especial do meu cachorro Cuscuz, porque o moço dos Correios jogou por cima do muro e aí o Cuscuz chegou ao livro antes que eu chegasse. As Garotas de Green Rose. E eu tenho a coleção não completa de A Escola do Bem e do Mal, pelo mesmo motivo pelo qual eu tenho outras coleções não completas. Eu achei no sebo, tava muito barato, eu comprei na esperança de terminar num dia seguinte, num futuro próximo, e nunca mais achei os outros pra comprar. A Escola do Bem e o Mal, Um Mundo Sem Príncipes, que é o livro 2. A Escola do Bem e do Mal, Infelizes para Sempre. E A Escola do Bem e do Mal, Em Busca da Glória. Dos clássicos da literatura brasileira eu tenho O Guarani e tenho também Memórias Póstumas de Brás Cuba. Eu tenho essa edição de Dom Casmurro e 3 livros de Shakespeare. Hamlet, O Mercador de Veneza e Macbeth, que é o único que eu ainda não li. Tivemos uma pequena mudança de planos ao longo da gravação, porque, anoiteceu e aí eu precisei gravar no dia seguinte, mas aí no dia seguinte chegou o microfone novo. Não sei se fez uma grande diferença na qualidade do som, descobriremos ao longo do vídeo. Enfim, ainda temos mais 3 prateleiras. Essa aqui é uma prateleira razoavelmente bagunçada, mas não tanto quanto as prateleiras de cima. Essa é a prateleira dos livros da editora Princípios. E aí, mais ali pro canto, tem alguns livros da Morro Branco, alguns livros da Bertrand. É uma grande bagunça, mas de livros que eu gosto bastante até. Aqui nesse canto tem 4 livros que eu comprei na Bienal, são edições em inglês, são os únicos 4 livros em inglês da estante também. Eu não tenho o costume de ler em inglês, mas essas edições eram muito bonitas e estavam por R$20 cada uma na Bienal, então cheguei à conclusão de que é agora. Peguei esses 4 e vamos testar. São 4 contos de fada bem famosos e as edições são realmente muito bonitas. Temos essa edição de Alice no País das Maravilhas, The Wizard of Oz, Arabian Night, o último Peter Pan. Os 7 Maridos de Evelyn Hugo e As Regras do Jogo, da Arquelana. Agora vem os meus livros da editora Princípios, tem bastante coisa aqui, porque eu já fui parceira da Princípios, mas eu consumia muito livro da editora já antes disso, porque é uma editora de livros bem baratos. As Aventuras de Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer, O Médico e o Monstro, Contos Fluminenses, do Machado de Assis, Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco, Quando Acreditávamos em Sereias, A Vida e as Aventuras de Robinson Crusoe, Mulherzinhas, A Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua, e do mesmo autor ainda, 20.000 Léguas Submarinas. A única HQ da minha estante inteirinha, que é Comendo com Medo. Mitos Gregos para Jovens Leitores. Até que a Morte nos Ampare. Dessa série de objetos de poder, eu só tenho 3 dos 8 livros, e são O Enigma dos Dados, O Cemitério dos Anões e A Montanha da Loucura. Não há mais Sapatilhas de Balé na Síria, que é muito bom, e Uma Noiva Alemã por Correspondência. Acabaram os livros da Princípios, agora começam alguns livros aleatórios. Temos Dumpling, que eu ainda não li, Garoto Devora o Universo, O Legado de Chandler, Jogador Número 1, Penumbra, O Azul Daqui é Mais Azul, Orgulho e Preconceito, nessa edição de capa dura que eu comprei naquelas feirinhas de shopping por R$15. Mais de 100 histórias maravilhosas de Marina Colossante, A Caveira Rolante, A Mulher Lesma e Outras Histórias Indígenas de Assustar, As Joias Desaparecidas, Pureza, do José Lins do Rego. Do mesmo autor tem também Menino do Engenho, A Borboleta Amarela, do Rubem Braga. E agora vem 3 livros do Sérgio Vaz.
Flores da Batalha, Colecionador de Pedras e Flores de Alvenaria. Sereno Mundo Azul, também da Marina Colossante. Do Graciliano Ramos eu tenho São Bernardo e Vidas Secas. E meu último livro da Editora Global, que é Filha do Fogo. Os 6 Grus, que eu tô louca pra ler a continuação da duologia. Estamos Bem, da Nina Lacour. Mensageira de Sorte e Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. Nossos Dias Infinitos, Kindred, da Octavia E. Butler, e um que acabou de chegar por aqui, que é A Sombra do Torturador. Timoleon Vieta Volta Pra Casa. Daquela série de livros que eu comprei no sebo muito barato, tem essa edição de capa dura de O Retrato de Dorian Gray. O Cochilo de Deus, Tortarado, que eu ganhei de aniversário e tô louca pra ler. Da editora Flive eu tenho A Maldição das Noivas de Vila dos Ventos. E um outro livro que eu tenho da Flive e gosto muito é Um Olhar de Nós Dois, do Marcelo Câmara. 2 livros que me fizeram morrer de chorar são Me Ajude a Chorar e Passarinha. Agora vem uma série de livros de poema e poesia, mais uma vez. Faça a sua coroa de gelo brilhar e quebre os seus sapatinhos de cristal. Para o que não foi amor, o que foi e o que quase. As batidas de um coração partido. Sobre todas as coisas que eu não digo em voz alta. Quando meu eu não me basta. E Todas as Coisas que eu não te contei. Mais um livro perdido da Holly Black, Boneca de Ossos. E tem também Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. O Sol é para Todos, que eu também ganhei de aniversário e ainda não tive tempo de ler, mas quero muito. Mais 2 livros perdidos do Neil Gaiman, Coisas Frágeis 2 e Coisas Frágeis. O novo romance de Sherlock Holmes, A Casa da Seda. O Mistério da Casa Incendiada. Era Uma Vez no Século XXI. Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos. Eu tenho somente 3 livros dessa série de Eragon, porque, se eu não me engano, eu li o primeiro livro no meu ensino médio, e aí eu fui comprando os outros pelo sebo. Eu consegui comprar 3, ainda tá faltando um, que, se eu não me engano, é o livro verde. Mas eu tenho aqui Eragon, Eldest, e esse aqui que eu, sinceramente, não vou me atrever a tentar pronunciar, não. O Aprendiz, de As Aventuras do Caça-Feitiço, A Maldição, O Segredo, A Batalha, O Erro, O Sacrifício, O Pesadelo, O Destino, Eu Sou Green Malkin, O Sangue e o último que eles lançaram, que é O Conto de Slither. Depois disso, embora com a cara de pau de abandonar o resto da série e não lançar os 2 ou 3 últimos livros que faltavam, eles lançaram esse spin-off, que é como se fosse o diário de um dos protagonistas. Então temos também O Bestiário de John Gregory, o Caça-Feitiço. A partir daqui, bem do lado dos meus crachás que eu já mostrei pra vocês, começam os livros da editora Planeta. Então tem bastante livro da Planeta, e aí ali, um pouquinho mais pro canto, tem os livros da Alt e da Globo. Então, metade da prateleira é Planeta e a outra metade, Alt, Biblioteca Azul e Globo Livros. Quarta Asa, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix. Aqui do lado tem 2 livros dessa série, que, se eu não me engano, é uma trilogia da FML Pepper. Então tem Deusa de Sangue e Deusa de Sonhos. O terceiro livro eu não tenho, e eu sinceramente não tenho certeza se foi lançado numa edição física ou não. A duologia de A Filha do Rei Pirata, que começa com esse e termina com A Filha da Rainha Sereia. Mais uma duologia, Promessas Vazias e Laços Perversos. Trilogia de Sombriossos, que é Sombriossos, Sol e Tormenta e depois Ruína e Ascensão. 2 fantasias de volume único, O Cemitério de Gigantes, que é um livro nacional, e também Tinta, Sangue e Irmã Escriba. 2 livros de distopia, Garota Propaganda e O Poder. Graça Queimada, a trilogia de Os Bilionários de Dreamland, Amor nas Entrelinhas, Termos e Condições para o Amor e Oferta Final para o Amor. A Inquilina Silenciosa, A Canção de Aquiles, Desculpa se não fico linda quando eu choro, Olá Estranho, A Guarda-Costas. 10 Mil Sóis, do Renan Carvalho, e o Beijos de Garoto. O Gato que Amava Livros, Gael e a Terra dos Vivos, Desde que Você Partiu, Um Verão Inesquecível em Paris, O Carniceiro, Os 7 do Rio Vermelho, Azeitona, do Bruno Miranda, Outros Jeitos de Usar a Boca, O que o Sol Faz com as Flores, e Meu Corpo, Minha Casa, Ninguém Pode Parar uma Mulher Ventania, Jamais Peço Desculpas por Me Derramar e também Tudo Nela Brilha e Queima. Acreditar em Mim é Minha Única Possibilidade de Existir, Pensamentos de Travesseiro. Acabaram os livros da Planeta e aí agora começam os livros da Biblioteca Azul, da Alt e Globo Livros. Café Tangerine, 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Sua Alteza Real, Como Sobreviver à Realeza, Em Busca de Júpiter, Férias em Taipei, Ela Fica com a Garota, A 5 Passos de Você, Espere Até Me Ver de Coroa, O Mapa de Nós Dois e A Lista de Sorte, Você Ligou para o Sam, Cool for the Summer, Os 99 Namorados de Mika Summers. Da Solane Kiora eu tenho Balela e Reticências. Para Ana com Amor. Da mesma autora de Nunca é Tarde para a Festa, eu também tenho A Jogada do Amor. Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão,
Da Ruth Oliveira eu tenho Solteira em Produção, Amor à Deriva, do Pedro Poeira, Noite de Cavaleiros, Dessa Vez é Real, A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro, A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro e Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Se a Casa 8 Falasse, 1 Milhão de Finais Felizes, Mais ou Menos 9 Horas e 15 Dias, Battle Royale, Minha Melhor Parte e A Babá. Já no terceiro dia de gravação, porque aparentemente é impossível finalizar essa estante num dia só, nós temos a última prateleira de verdade, que é a prateleira da Darkside. Tem Darkside ali no canto, e aí mais pra lá tem alguns livros da Euforia, alguns livros da Qualis, alguns poucos livros também da editora Harlequin, e esse negócio aqui é assustador, mas daqui a pouco a gente chega pra lá. E aqui embaixo, onde eu ainda vou mostrar pra vocês, é a prateleira de recebidos, mas ela se divide com o meu notebook. Voltando então para a prateleira da Darkside. Aqui tem os meus crachás, que vocês já viram, e aqui são as pulseirinhas da Bienal do Livro de 2025, dos 7 dias que eu fui na Bienal, dos 11 dias, né? E aí, bem aqui no cantinho, antes da Darkside, tem alguns outros livros de suspense, de terror, e Os Miseráveis, que não é nem suspense nem terror, mas é grande demais para ficar em algum outro lugar, então teve que ficar aqui. Os Miseráveis, que é tão grande que veio inclusive com 2 marcadores de páginas juntos. Meus 3 únicos livros do Stephen King, que são It e a Coisa, Joyland e Cujo, Não Respire no Espetáculo, do Guilherme Sampaio. E agora começam realmente os livros da Darkside. Geek Love, um dos meus livros circenses favoritos. Crime Scene, Serial Killers. Eu nem tive coragem de tirar essa fitinha, porque eu achei que ficou muito legal no livro. Uma das edições mais bonitas da Darkside, na minha opinião, é essa aqui de Drácula, que veio, inclusive, com uma estaca de madeira que toda hora cai no meu pé. Objetos Sobrenaturais, A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal e, por último, The Beauty of Darkness. Golem e o Gênio, Bruxa Natural, Bom Dia, Verônica, Noites no Circo, Seres Mágicos e Histórias Sombrias, Frankenstein, O Menino que Desenhava Monstros, O Jardim Secreto, Ghost Story, O Silêncio da Casa Fria. E aqui nós temos o brinde que veio com aquela edição de objetos sobrenaturais, que eu deixo aqui não por uma questão religiosa, e sim porque eu acho essa capa muito medonha. Então acho que não custa deixar ali, entendeu? Mal não vai fazer. A capa medonha que eu me refiro é Menina Má. Aqui embaixo tem o box de O Demonologista, que eu ainda não peguei pra ler. O Demonologista, Os Condenados e A Criatura. Em Algum Lugar nas Estrelas, O Colecionador, Legião, Só os Animais Salvam. Eu amo o conceito da Darkside não botar nome na capa dos livros, eu acho incrível. Esse aqui é o Circo Mecânico, se eu não me engano. A Menina Submersa, Confissões do Crematório e o meu último livro da Darkside, que é o Manual Prático da Wicca. Eu pratico? Não, na verdade eu não sei nada sobre, mas eu sou curiosa, então eu comprei o livro pra ler porque tava bem baratinho. Agora vem meus 4 livros da editora Euforia, que é uma editora de livros com representatividade LGBT, mas também é uma editora de livros mais 18. Uma coletânea de contos chamada Depois da Aula. Esse livro que eu não sei pronunciar o nome, mas eu chamo de Asas da Destruição, porque tá escrito aqui embaixo. Doce como Sangue, da Dan Rodrigues. Sou Tudo o que Você Não Precisa. Tudo o que Dizemos no Silêncio. Entre Ponteiros e Eclipses. Querida Penélope. Ana Laura com certeza já superou sua ex. Entrevistando Você. Liz Flores é uma farsa. E Amor em Jogo. Aliança Celestial. O Roubo em 3 Atos. O Beijo do Bandido. A Filha Ideal. Um Salto para o Amor. Você Me Ganhou no Olá, e o segundo livro que vem depois daquele ali, que é Acho que é um Adeus. A Rebelde do Deserto, Traidora do Trono, e a trilogia finaliza com A Heroína da Alvorada. Finalizamos a última prateleira completa da estante, e agora nós vamos para esse pedaço aqui de baixo, que é a prateleira pequenininha dos livros recebidos e outras quinquilharias. Essa prateleira aqui é só dos livros recebidos mais recentemente. E aí pra lá tem o notebook, minha garrafa d'água e uns desenhos aleatórios que eu colei ali. Eu tenho quase certeza que não saem mais da estante. Então não tem nada muito grande assim pra mostrar, mas é a prateleira que eu mais vejo e que eu mais futuco, com toda certeza, porque é onde entram e saem os livros recebidos, né? Então aqui tem algumas coisas da faculdade, meu fichário, o caderno onde eu faço as metas de leitura, canetas, um caderno de desenhos horrorosos e o meu Kindle. E aqui tem os livros recebidos mais recentemente. Tecelã de Tempestades, que eu recebi da Pitaia. Da editora Planeta tem A Conquistadora de Estrelas, Six of Crows e também Crooked Kingdom, King of Scars, Vida Longa ao Mal, que eu recebi no início do ano e até agora não consegui pegar pra ler. Também Todas as Coisas Perigosas. Da editora Nasci, eu tenho esses 3 livros aqui pra ler. Guia do Namoro Falso,
Félix pra Sempre, nessa edição atualizada, e Sangue Raro, do Lucas Santana. Agora, da Record ou do selo Verus também, tem bastante coisa. Casa de Sal e Lágrimas, Os Opostos se Atraem, Só para os Fortes de Coração, Eu Te Darei o Sol, No Limite da Velocidade. Esses aqui ficam deitados porque são um pouquinho menores e tem o meu porta-óculos de raposinha aqui na frente. O Feitiço do Beijo, Madrugadas com Você, Vizinho Infernal e Como Alcançar o Sol. Da Intrínseca nós temos O Sobrevivente Quer Morrer no Final. E finalizando a estante, finalmente nós temos A Vida Entre Marionetes, que eu recebi da Morro Branco. Aqui nesse canto não tem nada demais, só um cofre, alguns bonequinhos amigurumis de Hora de Aventura, alguns dos lápis marca-textos que eu deixo ali naqueles portas-lápis que eu uso direto, eu mesma no YouTube, uma coisa meio Inception assim, e minha garrafinha d'água. Só isso. Finalizamos. Provando, inclusive, que esse é o tour da estante mais completo possível, acabou de chegar um livro aqui em casa, então estou incluindo o livro antes mesmo dele passar para a estante. Chegou por aqui Imagens Estranhas, do Ketsu, que é o mesmo autor de Casas Estranhas, que eu já mostrei aqui no tour, se não me engano, bem lá no início. Espero que vocês tenham gostado do tour da estante. Deu um trabalho absurdo pra gravar. Eu sei que tiveram ali algumas oscilações na qualidade da imagem, mas é porque eu tava gravando de dia, e aí do nada nublava, e aí começou a anoitecer, porque o tour não acabava nunca. Era livro demais pra mostrar. Então eu sei que a cor do vídeo vai mudando ao longo do tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado do tour de uma forma geral. Deu muito trabalho pra fazer, mas eu gostei muito de mostrar pra vocês tudo que tinha aqui na estante, conversar um pouquinho também sobre a própria estante, como foi pra fazer, quanto que eu paguei, como é que funcionou pra botar a estante na parede, que agora, como vocês bem sabem, é torta. Se você gostou do vídeo e quer continuar vendo o meu trabalho por aqui, por favor, se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo também, envia pra alguém que você acha que possa gostar. Se você quer conhecer meu trabalho em outras redes sociais, eu também crio pro TikTok e pro Instagram, e agora estamos fazendo live de leitura por lá também. Então você pode me conhecer nas outras redes. E se você quer apoiar meu trabalho, aqui na legenda tem o meu link de associados da Amazon. Por lá vocês podem fazer alguma compra, pode ser de livro, pode ser de qualquer outra coisa, e eu ganho ali uma pequena porcentagem. Não é nada que atrapalhe vocês, fiquem tranquilos, mas me ajuda muito a investir em novos equipamentos aqui pro canal também. Vejo vocês em algum outro vídeo.